Fala galera, fim de papo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo em cima? Que bom que permaneça assim, não é verdade? Gente, depois de um primeiro tempo chato, sonolento, Palmeiras e São Paulo se movimentam bastante até que na segunda etapa fazem um bom jogo e um clássico choque rei da Libertadores. O primeiro jogo termina empatado 1-1, deixando a decisão para a semana que vem no Allianz Parque. Vamos fazer o seguinte, eu vou te contar os detalhes, mas antes, deixa o curtir no vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho e bora pro vídeo. Muito bem, turma, sejam todos muito bem-vindos. E aí, o que vocês acharam desse clássico aí do Morumbi? Um clássico movimentado, principalmente na segunda etapa, onde São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela Libertadores, né? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Eu tinha muita expectativa em cima desse jogo, principalmente pelo fato de que a gente já tinha comentado até, inclusive, mas pelo fato do São Paulo ter algumas vantagens em cima desse Palmeiras. Vantagens não, né? Mas nos últimos jogos, um retrospecto, isso. Um retrospecto melhor em cima do Palmeiras, né? Agora já são 5 jogos, isso a gente falando somente dessa temporada, tá, pessoal? São 5 jogos com 3 empates e 2 vitórias do Tricolor sobre o Verdão. Então havia muita expectativa, porque o São Paulo inevitavelmente, gente, tem uma vantagem. O Crespo consegue encaixar um estilo de jogo para jogar especialmente contra a equipe do Palmeiras e que dá certo, e que está dando certo nesses últimos jogos, né? E por outro lado, eu tinha expectativa de como o Abel ia fazer para poder furar esse bloqueio ou tentar fazer com que a equipe do Palmeiras jogue de uma forma mais leve contra essa equipe de São Paulo. E aí, a gente se perguntou, né? A gente ficou muito na curiosidade de tipo assim, e a escalação? Como é que vai ser, né? E o Crespo mudou, gente. De uma forma até surpreendente pra mim, o Crespo mudou. Ele entrou com uma linha de 4 atrás, né? Uma linha com 2 zagueiros, 2 laterais. Fez uma linha de 4 na frente, no meio campo, e 2 atacantes. Então ele entrou ali com Daniel Alves como lateral direito. Importante, Daniel é campeão de tudo, gente. Campeão olímpico, inclusive, mas de lateral direito. Entrou ali com Arboleda, com Miranda e com Léo Pelé na lateral esquerda. E aí tá uma opinião, tá? Mas se o Crespo utiliza uma linha de 4, eu prefiro que ele entre com o Reinaldo, não o Léo Pelé. O Léo Pelé como lateral esquerdo, apesar de ser a posição de origem dele, ele não ataca, ele não apoia com tanta precisão. Tanto que ele nem passou do meio campo, ele teve que ficar ali se resguardando por conta do Rony, né, que voltou ontem de lesão, inclusive. O Rony se movimentava muito. E além do Rony, você tinha um Dudu, cara. São jogadores até de características muito parecidas, de muita velocidade, explosão. E você não pode soltar seus laterais, né? Então o Léo, ele teve que ficar, além de não ser uma característica dele, ele teve que ficar preso por conta de uma circunstância de jogo. E aí ele entra com uma linha de 4, também na frente lá com 2 atacantes, com Pablo e com Rigoni. Yuri, o que você vai falar? O Crespo não coloca o Benítez para jogar. Gente, é aquela coisa. O Benítez, já ficou claro que ele não é jogador para 90 minutos, tá? É uma questão clínica. Ele não aguenta, certo? Só que, dito isso, e que eu acho que todo mundo concorda, se ele não entra no jogo, ele pode entrar no decorrer do jogo e tentar dar um passe de qualidade. Todo mundo já sabe que ele e o Rigoni, o entrosamento dos dois é uma coisa de louco. Eles jogam muito bem. Só que tem uma coisa, torcedor, e aí, para os mais atentos, né, é inevitável a gente não pensar isso. Contra o Atlético Paranaense, o Benítez não jogou. O Benítez foi banco e conseguiu ser expulso no banco. O que significa? Que ele também não vai jogar contra o Grêmio no final de semana. E se eu voltar um pouco mais, ele jogou praticamente o jogo inteiro contra o Vasco. Na semana passada, o jogo estava ganho.
Então eu não entendo ele não entrar ontem. Até falei com a minha namorada aqui assistindo o jogo, eu falei, poxa vida, ele deve estar poupando pro jogo da volta. Só que o jogo da volta é daqui uma semana. Ele não conseguia entrar 15, 20 minutos ontem. Aí ele colocou o Igor Gomes, né? No decorrer do jogo, no primeiro tempo foi um jogo bem chato, tá, gente? O São Paulo com essa linha de 4, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, mas o São Paulo entrando com essa linha de 4 foi um jogo bem chato. E aí no segundo tempo o Crespo muda. Ele tira o Arboleda, e aí a gente sempre fica na dúvida se é uma lesão, se não é. Porque os jogadores do São Paulo têm saído, né, gente? O Wellington foi uma prova disso. Tem saído por conta de lesão. É complicado. O Crespo, a FIFA mudou aí depois da volta do futebol durante a pandemia, voltou com essa regra de 3 para 5 substituições. 1, 2 o Crespo já tem descartado, porque é sempre por lesão, né? E aí ele muda o esquema tático. Ele tira o Arboleda, coloca o Wellington e ele volta para a linha de 3-5-2. O Léo Pelé recua para zagueiro. Enfim, só que o Wellington também sai machucado. E aí é uma pena, né? É uma pena porque jogava bem, entrou bem na partida o Wellington. Mas infelizmente acabou saindo machucado mais um aí. Cara, tá sendo chato até vir aqui falar de mais um jogador machucado nesse elenco do São Paulo. É complicado. Mas enfim, gente, o São Paulo foi lá, conseguiu abrir o placar numa insistência ali da jogada do Luan, fazendo o Everton trabalhar muito. É importante, nesse momento de decisão, pessoal, você ter goleiros, ou pelo menos você ter um goleiro que cresça no momento de decisão. E o Palmeiras tem. O Palmeiras tem o Everton, na minha opinião, hoje, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. É impressionante a segurança que ele passa. Fez uma defesa importante no chute do Sara, em um dos raros momentos do primeiro tempo ali de perigo. Mesmo que a bola fosse para fora, mas é o goleiro de segurança, é aquilo que a gente está falando. Foi lá, defendeu, numa cabeçada, numa bola cruzada na área do São Paulo, ele defendeu uma bola difícil, que às vezes o goleiro fica esperando o toque, às vezes o toque não vem, a bola passa direto, ele fez uma ótima defesa. No lance do gol, ele faz 2 defesas espetaculares. É que a zaga do Palmeiras parece que para, né? Parece que tá no mundo da lua. E o Luan dá uma chapada consciente, faz um golaço, que inclusive já tinha feito na final do Campeonato Paulista, né? E ele repete a dose, fazendo mais um gol, se tornando aí carrasco da equipe do Palmeiras. E, enfim, e o São Paulo faz o gol. Só que é o medo, né, gente? Aquilo que a gente já falou também em outras oportunidades. No futebol brasileiro, você não tem a cultura de ir pra cima, de querer decidir a parada. E aí o São Paulo recua, talvez já até pensando no próximo jogo. Era uma vantagem gigantesca, né? Você vencer 1-0 o rival dentro da sua casa, sem tomar nenhum gol, espetacular. Mas aí recua, o Abel muda a sua equipe. O Abel que entrou no módulo de 3-4-3, mais ou menos. Então ele muda algumas peças, né? Ele coloca o Rony, ele coloca o Luiz Adriano, ele coloca o Patrick de Paula. E o Palmeiras cresce na partida. E aí a gente precisa falar da falta, né, gente? O Volpi, isso que eu tô falando do Everton, é uma coisa que até o Barolo, pra quem não acompanha o Barolo, que é torcedor fanático do São Paulo, que eu acompanho e gosto de acompanhar, apesar de não ser São Paulino, mas eu gosto de acompanhar também bastantes canais, o Barolo disse uma coisa que é inevitável. Essa coisa do bom goleiro também, que é verdade, que eu já falei do Everton, que o bom goleiro ele cresce nas decisões. O Volpi falhou no lance. Gente, você pode colocar um jogador na barreira apenas. Pode. A falta era de longa distância, era mais pra ala do campo, lateral do campo, tudo bem. Mas você tem que ter o mínimo da noção de que, tipo assim, pô, se eu coloquei um cara na barreira e a falta é mais ou menos de longe, de uma ou duas. Ou o cara vai cruzar e eu tenho que ficar ligeiro nessa bola, mas pra isso tem a zaga, ou o cara vai bater direto. E o Patrick bate direto. O Patrick tem um bom chute. É uma das principais características do Patrick de Paula. E ele bate direto. Ah, Yuri, mas ele foi atrapalhado pela perna do Pablo. Tudo bem. Uma coisa que o Barolo até disse. O Pablo dificulta no ataque, que é a função dele na defesa, amigo. É uns deuses da acuda. Mas, gente, o Volpi falhou. Mesmo o Pablo fazendo o movimento e atrapalhando o movimento do Volpi, a bola passa debaixo do braço dele.
Então são pequenos detalhes que numa decisão, um time grande precisa ter jogadores que decida, tanto um atacante que faça o gol no momento certo, quanto um goleiro que faça a defesa do jogo. E ontem, se ele faz essa defesa, nem seria a defesa do jogo. Seria uma defesa, digamos, tranquila. Mas passou. E aí, qual que é o tamanho desse prejuízo? O tamanho é que no jogo do Allianz Parque, o Palmeiras já entra classificado. Fez o gol fora de casa, joga por 1-0, joga por 1-1, porque aí dá pênaltis, né, prorrogação. Então, é esse o preço que se paga, né? O São Paulo vai pro Allianz Parque e já na obrigação de fazer um gol, né? E aí, depois do gol do Palmeiras, gente, o Palmeiras teve chance de virar o jogo, o São Paulo sentiu emocionalmente, porque, de fato, é uma equipe que ainda sente muito emocionalmente quando sofre um gol, quando tá numa situação adversa dentro de uma partida, e quase tomou a virada. O Palmeiras cresceu, mas enfim, parou aí, deixou a decisão pro Allianz Parque, não é verdade? Bom, torcedor, quero saber de vocês a opinião, se tem alguma peça individual, se no coletivo. O Crespo disse em entrevista, pessoal, nós vamos pro Allianz Parque para fazer história. Será? Concorda com isso? Torcedor palmeirense, o Abel disse, se tivesse que ter um vencedor ontem, teria que ser o Palmeiras. Concorda também? Comenta aí, participa, não se esqueça, pessoal, mais uma vez, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, o canal é novinho, tá crescendo, conto com a ajuda de vocês, tá bom? E, claro, não se esqueça de visitar a nossa página no Instagram, o link tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá se você gostar, dá um feedback lá no direct, se não gostar também, comenta também, não tem problema nenhum, tá bom? Tamo junto, pessoal, um grande abraço.